Trazer para vocês aqui, então, já falou aí das principais situações aí envolvendo o Pedro e Copa do Mundo. Daqui a pouco tem treino da seleção brasileira. Pô, o Pedro fez o gol de pênalti, não entendi. A Live 2022, música da panela de pressão. Que loucura, não lembro disso não, irmão. Olha só, se o Juninho tivesse no Flamengo, o Leonardo Jardim ia botar esse cara para jogar, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. O Leonardo Jardim, se o Juninho ainda tivesse, o Juninho Vieira, né, o Juninho Xereca, tivesse ainda no Flamengo, o Leonardo, aqui, ó, o Leonardo Jardim ia colocar o Juninho para jogar, assim como faz com como fez com o Caio Jorge. Eu não tenho dúvida que ele poderia recuperar o Juninho como ele recuperou o Caio Jorge. Tá? Lembrando que o Caio Jorge convivia com lesões, com problemas sérios, já era um jogador que não era uma realidade. Tá? O Caio Jorge, quando volta para o Brasil, era uma incógnita. Tá? Ninguém acreditava. O... ele fez o gol de pênalti contra a Croácia, ele entrou e fez, é verdade. E é jogador que já foi para a Copa do Mundo, tem uma experiência, tá? Então concordo que o Pedro realmente mereça ir para uma Copa do Mundo, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui algumas situações para falar com vocês. Primeiro, olha só, punições mais severas da CBF para acabar com o termo roubo em eventuais erros de arbitragem, tá? Quem falar que foi roubo, falar em roubo pode ser punido severamente, tá? Eu ouvi até que jornalistas que utilizarem isso podem ser processados também, tá certo? Informação é do GE, mas eu ouvi essas situações aqui. A Confederação Brasileira de Futebol planeja acabar com o termo roubo em casos de eventuais erros de arbitragem. A ideia da entidade é ter punições mais pesadas para quem fizer isso, esse tipo de declaração, seja jogador, membro de comissão técnica ou dirigente. Vale para jornalista também, tá? Superior Tribunal de Justiça Desportiva já deixou claro que pretende dar punições mais severas nestes tipos de casos e também vão estar monitorando aí quem está falando de roubo para ser aí, inclusive, processado pela CBF, tá? Então, o Serol vai estar fininho com relação a isso, eles não vão tolerar que seja chamado de roubo. Então a gente chama de operação, né? Quando tiver alguma coisa, foi operado. Se o jogo for operado, é melhor. Então já está aqui, já está na cabeça aqui, quando tiver alguma coisa, o jogo foi operado, tá? Pô, operaram, né? Melhor falar, operaram. Pô, operaram o Flamengo, hein? Operaram, hein? É melhor, né? Eu acho melhor, tá? Então, a gente hoje tem Flamengo podendo rebaixar o Vasco no basquete, cara, às 18 horas, tá? Ingressos estão disponíveis ainda, o Flamengo podendo aí rebaixar o Vasco no basquete, no NBB, cara, vai ser lindo o Flamengo rebaixando, imagina o Flamengo rebaixando o Vasco, que loucura que pode ser, hein, cara? Flamengo podendo rebaixar o Vasco aí. Trazer aqui para vocês também que o Jorginho fez um novo pronunciamento sobre o caso envolvendo aquela cantora Chapéu Roan, tá? Em suas redes sociais, o volante Jorginho revelou que a cantora entrou em contato com a sua família e explicou a polêmica. Quero atualizar vocês sobre o que aconteceu no fim de semana do Lollapalooza, tá? Nas últimas semanas muita coisa foi dita e agora que novas informações vieram à tona, senti que era importante esclarecer tudo. Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. Reagi como qualquer pai reagiria. Minha prioridade será sempre proteger minha família e tudo mais. Quero deixar claro também que a situação ocorreu conforme foi descrita originalmente, tá? Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento. Desde então, tomei ciência de novas informações que mudaram meu entendimento sobre as partes do ocorrido. A Chapel Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Caterine e nossas equipes também conversaram diretamente. Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e não havia pedido para ninguém se aproximar dela, ou seja, ela não foi uma ordem da cantora, né? Demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha. O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista do hotel naquele momento, embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditemos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança. Ficou claro que ela não estava agindo, ele não estava agindo, no caso, em nome da Chapel Roan, tá? Então,
O... gente, pelo amor de Deus, né? Eu entendo o Jorginho, tá? Trazer a versão da menina e tal, mas para mim ficou muito claro ali o que aconteceu. E vou dizer mais, faz a besteira e depois também é fácil pegar e tentar se desculpar e tudo mais. É fácil você fazer o que fez, né? E depois, né, ficar pedindo desculpa. Agora, queria falar com vocês aqui, cara, porque o Flamengo instaurou uma crise, né, total nas Laranjeiras. Crise total nas Laranjeiras. Torcedores do Fluminense postando aqui, situação só piora. Jogadores do Fluminense que teriam folga ontem não tiveram por conta do jogo e foram treinar hoje. Isso ontem, né? Já os do Flamengo, né, ganharam um dia a mais para descansar contra o Fluminense, ganharam um dia a mais para descansar contra o Independiente Medellín, e os jogadores do Flamengo ganharam folga. O presidente do Fluminense tirou a folga dos jogadores do Fluminense para dar para o Flamengo, perdeu o jogo, e aí os caras estão pedindo o impeachment do presidente do Fluminense. Né? A situação tá feia lá no Fluminense, torcedores pedindo o impeachment do presidente, alegando ainda algumas outras situações aqui, né, dizendo que o que esse cara fez essa semana é jogar contra a instituição, expor e desrespeitar a própria torcida. Pelo que eu saiba, isso é motivo de impeachment. Os caras pedindo aí o impeachment do Matheus, estão chamando ele de Matheus Rubro-Negro, né? Nem Matheus Montenegro, não. Chamando ele de Matheus Rubro-Negro, né? O presidente do Fluminense. Meus amigos, a situação realmente está muito feia lá no Fluminense. Ó, a situação tá feia lá, ó. A situação tá feia lá. Os caras tão aí. O outro rindo. Jogadores do Flamengo ainda naquela famosa roda do bobinho, iniciando o trabalho de aquecimento nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente imagina que deve ter aquela famosa corrida aí ao redor do gramado. Mas enquanto isso os atletas seguem aí no trabalho do bobinho, né? O famoso bobinho. O Mengão iniciando a preparação nesta semana importante, semana decisiva de Conmebol Libertadores. Flamengo que na primeira rodada venceu a equipe do Cusco FC, lá na altitude de Cusco. E agora tem o desafio contra a equipe do Independiente Medellín da Colômbia. Depois, o rubro-negro tem 2 jogos fora, contra o Estudiantes, em La Plata, e contra o próprio Independiente Medellín, na cidade de Medellín, na Colômbia. E por fim, encerra aí a fase de grupos com 2 jogos em casa contra o Estudiantes mais uma vez e por fim o Cusco FC em casa. O Mengão, que é o atual campeão da Conmebol Libertadores, é o cabeça de chave do grupo A e já começou com uma sequência boa de resultados. É uma vitória rubro-negra sobre o Cusco, um empate entre Estudiantes e Independiente Medellín. Então, com isso, o grupo A tem o Flamengo com 3 pontos, o Estudiantes e o Independiente Medellín com 1 ponto, e na lanterna a equipe do Cusco FC com ainda 0 pontos nessa fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Flamengo que vai enfrentar a equipe do Independiente Medellín na quinta-feira, no estádio do Maracanã. O jogo não é na quarta. Quinta-feira às 9h30 da noite. O Mengão entrando em campo mais uma vez em busca do pentacampeonato da glória eterna. Jogadores ali no centro do campo, eu não sei se é o campo número 3, né? Mas é o terceiro campo que a gente tem aqui. Não sei qual é a numeração oficial dele. E quando a gente estava entrando aqui no CT Ninho do Urubu, a gente pôde ver a equipe sub-20 do Flamengo treinando no novo campo aí, né? No campo do mini estádio, que fica bem próximo da entrada do Ninho do Urubu. Lá sob o comando do técnico Bruno Pivetti e aqui sob o comando do Mister Leonardo Jardim. Jogadores do Mengão ali ainda fazendo um trabalho de aquecimento no terceiro campo aqui destinado ao módulo do futebol profissional rubro-negro. A galera ali, de um lado segue no bobinho e no outro uma atividade ali já sob os olhares da equipe de preparação física do clube. Eu não estou conseguindo ver o Mister Leonardo Jardim, mas ele está em algum lugar. A gente está bem longe. Os goleiros rubro-negros também por ali, ó. Deixa eu mostrar agora. Apareceu o Ander, né, agora no centro do gol. O Rossi ali do lado de fora.
E o Diogo Alves ali, ó, meio agachado. É o trio de goleiros do Mengão. E é isso, um dia de muito calor aqui no CT Jorge Lau, o CT Ninho do Urubu. Neste momento estamos com a temperatura de 27 graus, mas com sensação de 29. Então quase 30 graus aqui no Ninho do Urubu. E essa é a primeira atividade do Mister Leonardo Jardim visando o confronto com o Independiente Medellín pela Conmebol Libertadores. Jogadores ali fazendo bobinho, lembrando que no jogo contra o Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve 4 desfalques. O meia Saul Níguez, o volante Jorginho, o volante Eric Pulgar e o atacante Everton Cebolinha. Foram os atletas desfalques no Fla-Flu. E no jogo contra o Bahia, né, no próximo fim de semana, o Flamengo também terá o desfalque de Jorge Carrascal, que foi expulso, né, no fim do clássico com o Fluminense. Olha, bonito gol. Não consegui reconhecer de quem foi porque tá longe, mas um bonito gol, parece o Lino. Os jogadores vão se reunir agora para tomar aquela água. Já recebi algumas orientações do Mister Leonardo Jardim, mas também dar aquela descansada aí por conta desse grande calor no Rio de Janeiro. Os jogadores do Flamengo agora chegaram aqui no campo 2, né, realizar um trabalho mais próximo, divididos em 2 equipes, uma com colete e outra sem colete. Vamos tentar identificar as 2 equipes, ó, começando pela equipe sem colete, que tem no gol Andreu. Aí a gente tem aqui, me ajuda aí, Bruno, é o Varela? Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, né? Lá na ponta. No meio parece ser Everton Araújo. Everton, Plata, Paquetá. Plata, Lucas Paquetá. Arrascaeta. Lino. Samuel Lino. Pedro. E Pedro. Seriam os 11 iniciais, só que com André no lugar do Rossi. No time com colete a gente tem Agostinho Rossi, Emerson Royal, né? Royal, Danilo Vitão e o Ayrton que tá subindo ali pro ataque. Aí no meio a gente tem... Cadê? Calma que... Saul, olha aí, ó. Saul treinando junto do grupo. Saul Níguez junto do Nico de la Cruz ali. Olha que essa dupla faz estrago, hein? Saul, Nico e... Quem mais que tá... Pro meio. Deve ser o Carrascal, seguindo a lógica. Aí tá o Ayrton. Luiz Araújo lá na frente. Luiz Araújo, Carrascal. BH. E Bruno Henrique. E acho que tem mais um pra cá. Quem é? Não, esse é o Bruno Henrique. Esse é o Bruno Henrique. Lá é o Alaciano. Lá o Alaciano. Então, jogadores do Flamengo divididos entre colete e sem colete. Talvez indicando já uma possível escalação para o duelo com o Independiente Medellín. E Saul treinando junto do grupo.